Novamente, muito obrigado de vocês estarem aqui, sempre um grande prazer. E hoje nós vamos ter uma pessoa muito especial, o Benatti, um grande intelectual, aí professor, consultor e empresário, Pensador. pensador, conceitual, né? E aí eu vou pedir então, né, Cassinelli, para hoje o Cassinelli fazer a abertura, falar um pouquinho do Benatti antes da gente começar. Bom, o Benatti é uma pessoa muito difícil de definir, porque ele conhece de A a Z, né? De todas as ciências, né, que eu conheço, pelo menos ele tem uma noção até coisas até profunda, né? O que me deixa sempre positivamente Impressionado. sempre impressionado, né, com o posicionamento dele. Então, é um prazer muito grande estar aqui hoje assistindo o Benatti. Eu sempre aprendo muito com ele, né? E acredito que ele tem muita coisa interessante aí para compartilhar conosco. Tá bom. Benatti, seja bem-vindo então novamente e sem considerar um grande amigo, né? Sem dúvida. Eu ia dizer que esse é o patrimônio mais relevante para mim de toda essa história nossa, né? E algumas jornadas que estamos compartilhando a vida, isso é muito legal. Bom, Manuel, uma outra coisa que dizer é agradecer o Rap de Inovação, porque o que eu tenho aprendido sobre essas questões de sustentabilidade, de reciclagem, química, física, de modais, de atores e não sei o quê, tem sido assim muito interessante, porque às vezes eu não consigo assistir, mas eu tenho uma disciplina pessoal assim de ver as gravações quando você as disponibiliza e tenho encontrado assim coisas assim muita riqueza, né, nas discussões técnicas que vocês falam. E aí nessa noite peço um pouco mais de licença, porque esse tema de vocação, inovação, vocação, para a gente deixar até, como a gente está num grupo possível de se discutir mais, um tempo maior para esse bate-papo do que uma fala minha mesmo em si, né? A condição... Pois não, mano. Bom, o Benatti, a gente vai falar sobre como é que se fala, inovação e vocação. Aí eu queria te perguntar, começar perguntando o que é vocação? Ok. Então, esse vocábulo vem da palavra chamado, né? Porque vocare é... Por isso que a pessoa fala, esse cara é um vocal da banda, é quem fala pela banda, né? Que se vem no chamado. A palavra vocação vem do chamado, né? Então, ela do grego quer dizer um chamado. Do latim, né? Que a gente traduz para o vocare, né, vem do latim, é um chamado. Aquilo que você é chamado é uma expressão latina que remete a chamamento, né? Ou inclinação de realizar uma determinada atividade como se ela viesse de uma provocação do exterior, né? Por quê? Quando você nasce ou quando você passa a existir, pelo menos um ato consciente da vida, você já vem através de um meio. Esse meio você herda uma série de vocari, né? Por exemplo, um dos primeiros manifestos que a criança, depois de aprender a simbologia do mundo, é a fala, o repertório. A gente chama de repertório, né? Tão falado hoje da aquisição do repertório. Então, a vocação é um chamado. Tem corrente de pensamento que coloca que a vocação, muitas vezes, você pode se dar melhor quando você consegue entender um impulso exterior, e tem outros que dizem que a vocação parte de uma relação intrínseca do sujeito que o conhecimento levaria você a amar uma determinada coisa e a ela se dedicar devoção. Ou seja, ela é um chamado, né? Então, quando você faz um esforço de desenvolvimento negando, por exemplo, as vocações naturais, por exemplo, se você conhece a Terra, você tem uma relação de saber suas potencialidades, né? E esse assunto, a vocação, é um assunto complexíssimo, porque ele nasce numa estrutura do pensamento aristotélico, né? É a mesma coisa que fazer uma pergunta para o grupo do Rap de inovação. A inovação é algo que vem de fora para dentro ou vem de dentro para fora? Né? Se a inovação indo do substantivo do latim é um prefixo que diz pôr para dentro algo novo,
e a vocação é descobrir um sentido do chamado. O que diz esse cavalo que eu tenho, por exemplo, para mim? Né? Eu posso usá-lo de maneira utilitarista, então ele vai representar um potencial de força para mim, né? O que diz e qualidade que tem esse solo da terra. E quando eu emprego ciência, conhecimento, né, de uma relação que esse ambiente me provoca, eu começo a entender os sentidos, né? E eu consigo entender, por exemplo, então, a vocação. Por que isso foi posto lá, né? O vocare. Dentro do conceito até de Gênese, né, de quase todos os povos, quando você nomina algo, você dá nome a esse algo, você voca esse algo, você vocaciona esse algo. Inclusive, muitas pessoas, por exemplo, elas têm dificuldade até de saber o seu nome, né? Por exemplo, o seu nome, Manuel, é Deus conosco. Luiz é de luz. Antônio, que é meu nome, é aquele que não se contradiz, de antônimo. Benatti quer dizer bem-nascido, então uma relação, o vocare, quando chama-se essa pessoa, eu tomando consciência de quem eu sou, se eu chamo doutor fulano de tal, um médico, se ele for uma pessoa vocacionalmente compreende o que ele significa, a gente chama isso do modelo de representação da pessoa, ele será um grande médico. Ou meu professor, se eu entendo o sentido professoral, eu serei um grande professor, porque aquela vocação me liga com o mundo, com uma representação imagética do mundo, dando sentido ao que eu estou fazendo. E isso vale tanto para pessoas como para regiões, para negócios. Esse chamado é um chamado que pode ser extensivo. Isso. Imagine, por exemplo, eu tinha um cliente, vou dar um exemplo prático, ele tinha uma empresa de embalagens em Goiás e 19 anos a empresa dava prejuízo. Aí ele descobriu um dia, mas, pô, uma coisa óbvia, né, que o portfólio era inadequado à região. A região não queria aquele tipo de produto, né? Eu posso ver outras questões, né? E a gente vai dando nomes naturalmente, né? Se você translata o termo para essa questão, você vai chamá-lo tecnicamente de uma inadequação de portfólio, né? Uma má leitura de cenário, ou das potencialidades daquela região, do estudo de factabilidade de colocar essa natureza de negócio naquela região. Mas quando eu nego a vocação, às vezes eu aprendo por exaustão, muito fortemente por exaustão. Ô, Bernardo, você está me dizendo então que, por exemplo, se eu conseguir identificar a vocação do que eu faço e a vocação do local, é uma ferramenta que me viabiliza entender um pouquinho mais, inovar, focado e gerando mais resultados. Faz sentido isso? Muito sim, porque você cria o que se chama identidade. Você tem uma relação mais próxima da relação. A vocação é um chamado que você tem que entender o que esse sinal do ambiente te dá, porque quando você nasce dentro do ecossistema constituído. Então, por exemplo, uma pessoa que não domina a língua dele de maneira excelsa não vai dominar uma língua estrangeira, porque toda a estrutura de repertório cognitivo que você veio no dos chamados. A professora primeiro falou com você, sua mãe falou com você através do vocare, da transmissão oral que nós chamamos. Quantas das histórias, culturas, você chega numa empresa, alguém te faz um onboard lá e te coloca a cultura da empresa, te coloca o sentido, uma missão, um propósito, seja o nome que for, um intento estratégico, lá está o vocare, ou seja, uma relação da vocação, né? Mas a gente emprega muito esse termo, né, nas profissões liberais ou nas religiosas. O cara tem vocação para padre, para médico, para professor e outro, mas essa pessoa, a corrente de pensamento que defende que a vocação também não é uma coisa inata, ela é considerada um processo que vai se desenvolvendo ao longo da vida. Isso era até a visão de alguns, né, Thomas Alva Edison, que é necessário se ter uma transpiração muito forte, né? Por exemplo, um pesquisador, quantas vezes enfrenta muitas derrotas ali para ele conseguir provar uma tese, mas se ele não for vocacionado a essa pesquisa, ele se desanima, abandona um propósito, né, seus níveis de convicção. Então, fala que a vocação está ligada ao nível de convicção do sujeito, que o sujeito desenvolve, né, nas suas crenças interiores, está ligado ao nível de tenacidade e um nível de persistência.
Então, ela não é só um ato espontâneo. Vamos imaginar que alguém seja um bom músico, tem uma virtuosidade musical. Se ele não estudar música, ele vai ter dificuldade, ele vai tocar com algum uso de um instrumento da base sensorial, porque são nossos sentidos que levam a gente a descobrir a vocação. Ele tem bom ouvido, então ele é capaz de reproduzir uma música, mas se ele estudar, por exemplo, ele vai dar sentido identitário àquela música que ele toca, porque ele vai alcançar outros níveis de reflexão sobre isso. Imagine, você vai, por exemplo, você vai fazer uma plantação de uma determinada coisa. Eu já vi muitas empresas assim, ó. Eu lembro de fazer um projeto no Jari, cujo a vinda do Ludwig foi porque tinha uma planta que tinha muita celulose. Acho que já contei isso em alguma live ou algum negócio nosso mesmo. E quando a Vale do Rio Doce, inclusive, tinha construído os viveiros, tudo lá, mesmo com engenharia genética, ela não conseguiu que essa planta se reproduzisse, porque não conseguiram descobrir o sentido da coisa lá. Então, eles perceberam que aquela terra tinha outro tipo de vocação, que lá não iam conseguir plantar as plantas que foram desenvolvidas lá nos viveiros de plantas dele, com todo o apoio geneticista que tinha lá. Por isso que é um erro também, por exemplo, pensar que a gente pode regular um ecossistema simplesmente, por exemplo, reconstituindo a vida à nossa maneira, né? Como se a gente, ao não respeitar a vocação, a gente pode perder os elementos naturais, intrínsecos, que estão lá e nunca recuperar, porque a gente não tem essa chave, né? A vocação da terra, por exemplo, há algumas questões que nos escapam da relação. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, para a gente tentar trazer inovação e, como você falou, a gente utilizar isso daí como ferramenta, tá? Nós estamos aí no mudança de geração, aí nós estamos entrando agora na geração Z, né? Saindo dos milênios e estamos indo na Z. Essa geração tem uma vocação que é diferente das anteriores. Faz sentido isso? E faz sentido a gente entender a vocação desse pessoal e a partir dessa vocação que a gente está vendo desdobrar algumas coisas. Sim. Principalmente essa questão da... É uma geração que nasceu com toda essa parte de dispositivos eletrônicos e com um acesso mais fácil e rápido à informação, né? E que questiona mais. Como é que a gente entende? Como é que você define a vocação dessa geração? Eu acredito que a geração digital, né, trabalha a constituição de um repertório cujo o aprendizado dele vai dar mais por experimentação reflexiva no primeiro momento do que por experimentação ativa, porque a ciência e o conhecimento já reuniu propriedades para você modelizar mais, e o digital permite você modelizar mais. Então, essa geração pode ter muitos repertórios novos, mas pode também, por outro lado, se isolar do meio tradicional. E isso pode criar um isolacionismo, né, dentro do modelo de vida na transição geracional. Então, eu acredito que esse seja um dos problemas assim, maiores, né? Não sei se vocês permitiriam uma licença poética antes de entrar nessas questões, Claro. conceituar uma coisa, só que eu vou pedir uma paciência imensa de vocês por causa da profundidade, não por mim, mas porque eu acho que é interessante para a gente conhecer o pensamento, de onde nasce o pensamento da vocação. Ele é um pensamento de relação metafísica, né? Principalmente aqui no Ocidente, né? Então, os primeiros princípios dele são os lógicos e ontológicos. Desculpa as palavrões, né? Que são princípios da identidade e da não contradição e do terceiro excluído. Esse é um pensamento aristotélico. Então, na visão aristotélica, a questão da identidade não pode existir sem o lógico, sem o ontológico. Quer dizer, se eu não conheço o modelo de causa-consequência que eu vou casar num sistema, isso é ontológico. Eu não posso agir sobre esse sistema. Se eu não conheço, se eu cortar um ponto, vou matar uma pessoa, por exemplo. Então, ele diz assim, a vocação parte de um princípio de um conhecimento profundo e identitário. Eu me identifico e sou um médico que vou fazer uma especialidade, ou um engenheiro que vou fazer uma especialidade, então eu tenho. E o terceiro excluído aristotélico é o pensamento que, diante de dois... depois eu já entro num caminho mais
mais clássico, né? Mas vamos lá pegar um pouquinho, porque acho que esse que também é um dos caminhos da inovação, é o que o imaginário fala, né? O terceiro excluído, que Aristóteles diz que não existe uma relação existiria na proposta de qualquer pessoa um sim e um não, né? Ou seja, a condição da existência e racionalidade devem ser causas primeiras, né? Que constituem a origem e o motivo de uma existência. Então, se eu não descubro por que isso está aqui, o que está fazendo, que sentido tem, eu não consigo capturar o de um ser a sua essência. Não sei se dá para entender o que estou explicando. Então, a vocação é um objeto mais complexo, isso. Explica o que, como e porquê, e para o que a coisa é. Tá. Né? Ô, Bernardo, deixa eu só fazer uma observação. Como o nosso grupo estiver pequeno, que alguém quiser fazer alguma observação, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade também para fazê-lo, tá? Tá, só vou terminar isso, porque eu acho que isso é importante. Ou seja, então, é que constituem, por exemplo, 4 causas, né? De um ser, a causa material desse ser, esse terreno está aqui, a matéria de que a coisa é feita, esse solo tem tal propriedade, por exemplo, a causa formal, que seja, é o ser em si mesmo, só que é um rio que tem isso, ele tem um fim em si mesmo, é a água que corre nele, e o que determina a sua essência, que é a causa eficiente ou motriz, né? Isso aí é um pouco difícil de entender. O que imprime forma a matéria, ou causa final, ou seja, a finalidade de existência do ser. Então, só um pouco mais de paciência, além desses conceitos, Aristóteles diz ainda que há um conceito de potência, quando você entende tudo isso, que possibilita, por exemplo, como possibilidade contida numa matéria, de vir a existir e de ato, ou seja, a atualização dessa potência contida na matéria imprime uma forma. Esse é o conceito. Então, para Aristóteles, o devido mundo se dá da passagem da potência ao ato, a realização dessa potência em uma forma. Então, por exemplo, se eu quero explorar a possibilidade que uma terra tem de produzir soja, se eu não conhecer todas essas potencialidades que ela tem, todas essas verdades intrínsecas dela, mas isso eu vou conhecer através da agronomia, da análise química, física do terreno, eu vou tendo ciência e conhecimento, mas os pensamentos são de que se eu não respeito a base primária, porque é simples, se você não cria massa, você tem que entender as massas e como você modifica isso e manipula isso, já que você não tem capacidade de criar massa. Você está numa constante relação de transformação. E se transforma isso através do momento de encontrar as potências. É por isso que a pessoa fala, eu vou descobrir as potencialidades. Esse jovem é um high potential, por exemplo. Eu estou vendo que nele tem potencialidades que eu vou ajudá-lo, como líder, a desenvolver essas potencialidades. Mas eu posso, né, olhar esse jovem contratado como engenheiro que eu contratei agora, só num caráter utilitarista e extrativista para ele fazer uma função determinada e não encontrar essa relação de potencialidade. Aí o não ajudar essa pessoa a encontrar se ela está fazendo alguma coisa que ela gosta, que tem sentido para ela, né? Então, o pessoal fala, alguém que trabalha sem vocação, sem estar buscando uma relação vocacional vocacionada, ele não vai ser feliz no que está fazendo, né? Tá? Não. Ou se eu chego numa cidade, eu nego o ambiente e tal. Mas tem muita relação que é a provocação do ambiente. Por exemplo, Hong Kong é um país que não tem rios de água potáveis. Então, qual é a estrutura vocacional? O que é feito o chamado do povo? A resolver o problema da matriz hídrica local. Israel tem esses problemas. O Japão, por exemplo, é um país 22 vezes menor que a gente e que nasceu geologicamente muito antigo, de era vulcânica. Qual a vocação? Como uma ilha, ele vai encontrar a identidade dele e ele está isolado, então ele precisa se comunicar bem, ele precisa fazer outras coisas. Então, eles têm muita artesania, muito cuidado assim com coisas para lidar com o nanomundo. E é uma vocação aprendida com os monges, que é da delicadeza, do manejo, né, de uma espada, por exemplo. Você vai percebendo que você é fruto de uma escola. No Brasil, tem alguma cidade, algum local, algum estado que você vê que tem alguma vocação que daria para a gente entender, destacar? E me fala um pouquinho, né, sobre vocação e cluster.
Ah, tá. Eu acho que, por exemplo, a gente vê muitas dessas descobertas, né? O pessoal que saiu do Sul entrou na Amazônia Legal através de Rondonópolis e planta soja até, não sei lá, e dá para se plantar coco. Muita gente descobriu vocação a partir do quê? Quando a UNB começou a fazer os estudos de expansão de fronteira agrícola para essas áreas. E aí eles E a começaram vocação, a definir vocações nesse da caso, terra, né? você tinha uma vocação do próprio povo que migrou, que conhecia de agricultura. Sim, E vocação do local também, de, que a gente está falando assim de vocação da terra, né? Das vocações e tal. Essa é uma coisa difícil. Aí eu mesmo tenho uma pergunta para o grupo. Essa questão de pensar na vocação é um exercício de autorreflexão, né? Quantas pessoas estudaram tal, e falaram assim, o que eu gosto de fazer? Por exemplo, eu gosto de ser professor, eu não sei o que cada um de vocês gostam de fazer, ou que você, se a gente já fez essa pergunta também, tenho eu uma relação vocacional? Os testes de vocação que tinham no passado, assim, foram abandonados, na verdade, porque o pessoal diz, eu posso ensinar tudo para todo mundo, mas nem todo mundo vai se dar bem naquilo que faz. Por isso, por exemplo, hoje tem uma grande discussão, desculpa tá assim, aí eu vou abandonar depois a fala aqui para a gente conseguir falar sobre o sucesso acadêmico e não acadêmico, porque a pessoa se forma lá, mas às vezes ele se realiza numa outra área de conhecimento, porque ele não consegue traçar identidade com aquela profissão que tem, né? E porque ele não encontrou um caminho, né? Quanta gente migra de um lugar para o outro, buscando, às vezes, sobrevivência, tal e tal, mas buscando exercitar sua vocação, né? Algum país trabalha essa questão de vocação? Eu vou te falar alguns exemplos, tá? Se eu estiver errado, você me corrija, tá? Então, às vezes a gente pega, nós formamos um engenheiro, e aí ele vai, e depois, com o tempo, ele acaba virando quase que um administrador, um gestor. E às vezes, de repente, você vai investir um monte numa faculdade, numa parte técnica, e depois ele acaba desempenhando uma outra função. Isso acontece com outras profissões também, né? Estou falando especificamente no caso do engenheiro. O que que é isso, Benatti? É as escolas, é as pessoas, nós que não estamos vendo as nossas vocações, ou a própria oportunidade de mercado, né? Eu acho, Manuel, que é um conjunto de coisas, mas é que a gente, por exemplo, nós não fomos educados a pensar de criar nosso próprio destino como uma coisa planejada, né, na cabeça da gente. A gente não foi ensinado a buscar esse caminho, né, e isso faz muita diferença. Se você vai, por exemplo, o Japão tem uma escola de superestímulos, a Finlândia tem, a Dinamarca tem, a Noruega tem, para ajudar a criança na fase que ela tem ainda inocência, que tem a liberdade para sonhar e para pensar e não tem as obrigações que depois a régua de obrigações vão crescendo na adolescência e na vida adulta, né? Então, essa questão de você planejar a sua própria vida. E outro é que a pessoa vai dentro de uma empresa e, às vezes, dentro dessa própria empresa, ele quer fazer uma ascensão que vai tirando ele do Y, da carreira técnica, por exemplo, que ele quis, e ele vai caminhando para a carreira de gestão. E aí, por exemplo, ele talvez entenda pouco que esse líder, a maior missão dele seria entregar líderes melhores do que ele herdou quando tem na empresa, porque esses líderes vão enfrentar outras realidades, outras questões. Mas a questão de você não seguir na vertical que você quer, a Alemanha, por exemplo, tem vigorosa formação técnica, inclusive nominativa. Grande parte dos sobrenomes, o nome dos alemães, estão ligados às suas profissões. Schumacher é sapateiro, Almerkerlai é leiteiro, tem outros nomes. E você conhecia aquela pessoa por essa identidade, e identidade vocativa. Inclusive, ele é chamado disso. Cassinelli ou tal, o comerciante português tem uma identidade vocativa, por exemplo. Dono de padaria, comerciante nato, né? Então, tem povos, o judeu é bom negociante, e você diz um libanês,
os povos do Oriente têm muita vocação a negócios, né? E é uma verdade, porque herdam um repertório negocial, aprendem a fazer isso por herança, por tradição de herança cultural, e às vezes nas escolas de negócio, tudo mais. Né? Quando você vê, por exemplo, que grande força da potência econômica americana é judaica, né? Dos judeus. Da onde vem essa condição? Você vê judeus trabalhando em fábricas, em lugares assim, dando duro, lá em Israel, talvez, né? Mas os judeus não são pessoas que administram muito a estrutura do comércio, dominam os jogos, as artes das negociações, da base mercantil. É difícil você fazer negócios e ganhar de um libanês, de um árabe, de um turco, por exemplo. São povos vocacionados a determinadas áreas. É a mesma coisa, por exemplo, a vocação vitivinícola que tem a França, que é o sustentáculo da economia dela, e é uma potência industrial, a quinta potência, mas ela tem uma vocação, a Itália também, muito da empresa pequena, familiar, que não é multinacional, por exemplo, do jeito que a gente está. E esse é um ato vocacional porque passa de pai para filho dentro de uma linha sucessória cujo vínculo é a terra. Eles não abandonam o vínculo da terra, por exemplo. A era industrial é muito nova, né, em relação a toda a história da humanidade, para a gente achar que ela ainda tem aquela relação de vocação. Tem muito pouco tempo. A Revolução Industrial é alguma coisa do século XVIII, final do século XVII. Então, por exemplo, as artes que são mecânicas, ensinar uma engenharia, fazer alguma coisa, o engenheiro pode reproduzir mecanicamente, mas o cara que trabalha numa área de inovação tem que se abstrair daquele modelo e tentar obsolecer aquele modelo que ele tem, e às vezes isso aí vai do orgânico até a disrupção de conceito. É o que vai acontecer agora na transição dos combustíveis fósseis para outros meios de energia e tal, né? Então, a gente tem uma discussão que é a questão, eu estava discutindo até com o Cassinelli hoje de manhã, essa questão. A gente está vendo que os commodities, eles estão ficando, principalmente o petróleo, né? Ele está subindo de preço, alguns fatores, como o Cassinelli estava falando, para a falta de investimentos, o risco de você de você financiar esse tipo de empresa, pode ter uma penalidade. É bom você ter falado nisso, porque eu acabei de lembrar que eu tirei a cópia, e né? não me E ainda não te mandei, tá? Vou te mandar aí. Foi isso que eu falei, tá? Então tá bom. Aí nós temos daí. E por outro lado, num petróleo aí na faixa de $100, começa a ficar muito interessante essa parte de você trabalhar com produtos renováveis. E aí o Brasil ele tem uma vocação natural para ter a produção na parte agrícola. Como é que a gente traz a vocação também para nós nos tornarmos a grande indústria química verde do mundo? E trazer isso daí, obviamente, pensando em inovação. Como é que a gente... O que precisa desse vocário, como você falou, Poxa, o chamado está existindo. Como é que a gente ouve isso e... Então, aí você bem colocou. Esse chamado está existindo por um ciclo exaustivo, certo? Você tem um ciclo exaustão, não é um ciclo de autoconsciência. Então, se você pega o pensamento do que eu falei, assim, meio uma maneira mais complexa, na relação aristotélica, se essa provocação da inovação vir, por exemplo, de dentro de uma empresa importante, petroquímica, e ela resolve fazer toda uma matriz de sucedâneo e abandonando o seu portfólio atual, que está baseado numa matriz primária, vocacionalmente falando, oriunda lá de combustíveis fósseis, e ela tira essa relação, diz, eu vou descobrir outras fontes de energia, ela vai dirigir a vocação, porque ela vai ter que, vamos imaginar, se ela vai fazer bio de qualquer área, ela vai ter que aprender sobre da onde ela extrai essa relação, para que ela não faça um processo de sectário e destruir as fontes de matéria-prima, de energia, de onde ela tira a matéria-prima dela, né? Então, esse é... Me permitam. Claro. É bem interessante isso. Eu tenho um pensamento próprio, tá? Que eu acho que sempre o governo federal e o estadual sempre deveriam trabalhar com vocações. Eu não gosto, não é que eu seja contra investimento em cidades grandes, tá?
Mas eu acho que se eu fosse um gestor de alguma coisa, o meu foco sempre seria dar mais atenção para áreas menores, cidades menores, né? E sempre descobrindo a vocação da região para investir, né? Porra, se a cidade é litorânea, não adianta que você querer investir em pecuária lá, né? Turismo, você tem N coisas que você tem que ser avaliada. E o que você falou é bem interessante. Como dizem, né? O vender geladeira para pinguim. Assim, a gente deveria partir isso. Lógico, cada um deveria ter essa ter esse conhecimento, mas deveria ter uma ajuda maior, né, nas escolas, como você comentou, com as crianças, mas partindo também do governo para poder orientar até o crescimento do país, né, para a gente não ficar. Eu lembro eu me lembro da época das secas, né, que o governo mandava renda lá para as cidades do Nordeste, porque estavam em seca, e eu lembro de um comentário que era assim, extremamente triste. O governo, o pessoal falava, o governo pega um pessoal, uma quantidade de pessoas, paga esse pessoal para recolher as pedras e fazer um monte. Aí depois pega esse mesmo pessoal, paga mais um tanto para pegar essas pedras e colocar do outro lado da rua. Sabe? A gente percebe a falta de atenção, né, com a vocação e com a necessidade da região para a gente sair desse absurdo, né? Eu me lembro que eu até falei, dei um exemplo, não sei se foi nessa nossa conversa de algum dia. Se você, por exemplo, considerar a distância, a diferença do Brasil para os Estados Unidos, só para a gente entrar em coisa mais pragmática e menos filosófica, desculpa, Monel, só lá na outra questão. A única empresa que pode promover a sua própria obsolescência é quem lidera. Então, se a empresa, por exemplo, uma empresa como uma Braskem, se ela tomar consciência de que ela é responsável pela sua própria obsolescência, que ela não vai deixá-la ser provocada por força de exaustão, do esgotamento da matriz, ela vai gerar sucedâneos e vai conseguir se redefinir. Ou talvez tenha passado o tempo dela fazer a transição, porque o grande problema entre a relação... Você pode descobrir, por exemplo, passou muitos anos da sua vida, eu quero ser médico, mas existe uma dimensão, se permita, assim, depois eu vou voltar no exemplo dos Estados Unidos, uma dimensão, assim, quando você descobre a vocação, ou tem uma relação vocacional, você instala no imaginário do povo o mitológico. Aqui vamos ter terrenos na Toscana, gerando uvas e vinhos muito de boa qualidade. Esse mitológico leva a um cosmológico, ou seja, há um espaço e tempo para você realizar e capturar a virtude daquelas vocações que você identificou e convergir matrizes, precisa de base hídrica, precisa de engenharia agrária, e você vai trazendo conhecimento para aquela região, para que as vocações sejam virtualizadas e se transformem em ato de massa, de potência, que eu falei filosoficamente de Aristóteles, mas estou colocando isso mais na prática. Então, quando você pega, por exemplo, depois tem uma dimensão epistemológica, precisa de grande conhecimento profundo para que a ciência evolua. Isso que a gente chama na nossa linguagem aqui de epistemologia, conhecimento profundo de ciência, porque senão você fica numa visão ainda extrativista e de povo original daquela terra, né? Quando você evolui para outra dimensão pedagógica, então há o mitológico, você tem que fazer esse povo sonhar com alguma coisa que é interessante fazer naquela terra, não abandoná-la, né? Porque você vê, se os árabes tivessem esse pensamento, o que eles iam fazer com o grande volume de areia que eles têm? Se tivesse Dubai, tivesse esse pensamento, outros, eles foram explorar as riquezas que tem lá, por exemplo, toda a nafta, petróleo do mundo, ainda até hoje, está em regiões muito conflituosas, porque, lógico, sempre a briga do homem foi por proteína e por energia. Isso não tenha dúvida nenhuma. O Boris Johnson, na semana agora, fez uma declaração numa faculdade que eu passei para o nosso grupo aí, até o vídeo dele, ele questionando que a Inglaterra vai ter uma dificuldade imensa de fazer uma conversão de sustentabilidade. Lógico, ele estava provocando os estudantes da universidade, pessoas lá dizendo como a Inglaterra vai fazer isso, se a matriz nossa de dependência de carvão e de mineral de carvão ainda é muito grande. A gente fazia, que conversão vocês estão falando do quê? E parou a aula. Não sei se você vê no vídeo, ele provoca os estudantes. Ou seja, eu teria que abandonar aquela matriz de base, e esse é o problema, e fazer uma transição que exige coragem.
Por exemplo, você acha que viver cultivando vinho em qualquer região da França, por mais rica que seja, se você pudesse viver em Paris e não fosse por vocação trabalhar a terra e algum dinheiro, você viveria lá? Não, iria para uma cidade cosmopolita e tal. Então, eu falei, se os Estados Unidos têm 100 anos de diferença de nós de colonização, eles definiram que o primeiro ponto de desenvolvimento é fixar o homem da terra. Então, o que eles fizeram? Desenvolveram os belts, os cinturões de produção agrária para sustentação, e que hoje sustenta os Estados Unidos, as matrizes deles, é muito claro. Também tem um vale de inovação, aqui é o Vale do Silício. O Japão, por exemplo, pegou a cidade de Tsukuba, no estado de Ibaraki, da onde saíram os kamikazes que iam defender o Japão, e tornou-se a cidade da ciência do Japão. Porque ele disse, lá foi reunido quase todo o conhecimento militar do passado. Entendeu? Então ele disse olha, por que o Japão é uma nação assim progressista? Você sabia que na Todai, na Tokyo University, onde passei um tempo, você sabia que até o 5º andar da biblioteca sabe de que língua são os livros? Você pode pesquisar e ir lá e ver isso em alemão. Os japoneses aprenderam a parte deles de engenharia e mecânica, de robustez e com os alemães, só que eles tinham muito coisa da indústria naval, que era muito forte, e que é forte, porque eles estão no mar. A Inglaterra está dentro do mar, teve uma das maiores marinhas navais do mundo. É a estrutura vocacional. Os vikings, por exemplo, fizeram trajetórias imensas no mundo, conquistaram muito do mundo. Portugal, que era uma nação de nada, em 1700 e quanto? 1776, dividiu o mundo em dois, ele e a Espanha, pela força das escolas navais, que ninguém sabe se existiu aquela escola de Sagres, né? Mas se prova que sim. Então, a relação vocacional é uma descoberta que, se a gente abandona, né? Eu vou te provocar. Não tem como, cara, não tem. Para a gente trazer de inovação e como é que a gente gera. Vou ter que abrir para perguntas, passou rápido, hein, Benatti? A gente falou que ia falar só 20 minutos. Deixa eu só, eu vou te fazer uma provocação, depois eu vou colocar. Nós tivemos um rap aqui também com o Paulo Coutinho, e a gente falou muito sobre Esse eu assisti. Química renovável. E aí, obviamente, ele trouxe essa provocação. E essa provocação eu faço um paralelo, por exemplo, com o que a Vale faz, tá? A Vale pega todo o minério e simplesmente coloca no navio e manda embora. A gente não trabalha de gerar aqui produtos de maior qualidade. E na agricultura, a gente está indo por um modelo de negócio muito parecido, porque o Paulo colocou muito bem que, se a gente pega a agricultura, parte disso daí, você poderia estar gerando químicos que, ao invés de você vender aí 10, 15 dólares o quilo, desculpa, hoje, quanto deve estar a soja hoje? Não sei, o que a SNL acompanha. O preço é baixo em relação ao quilo que você poderia cobrar por um químico, que você estava falando aí de 40, 50 dólares o quilo, né? E a gente está vendendo, às vezes, 40, 50 dólares é a tonelada de produto, né? Um dia eu li não faz muito tempo, que a China, por exemplo, da soja exportada do Brasil, o artigo era Derivation of Progress for Added Value. Ele dizia assim, tira 68 derivações de produtos. Que valor que ela tem? Não precisa ir muito longe. O Paraguai lançou esse mês, né, o QAV a partir da soja, né? Então, o Paraguai está produzindo querosene verde de aviação de soja. Isso não é um estudo da vocação? Sem dúvida. Por exemplo, eu trabalhei em Carajás na época para a Vale, onde, numa época, quando o Brasil entrou no acordo de exportação de minério, no governo Geisel, eu não estava lá, mas depois a Vale, na visita do príncipe, lembra quando o príncipe Charles com Diana visitaram a Vale? Tinha um histórico lá em Carajás dizendo que o Japão pagou o minério de ferro brasileiro com ouro extraído de Carajás, porque os estudos de geologia e de engenharia de mina que os japoneses foram fazer quando foram comprar o minério brasileiro, descobriram que tinha ouro e mineraram ouro de micro particularizado e pagaram o minério de ferro nosso. Eles tinham dinheiro, como gerado do minério de ferro, 5 vezes mais para pagar. Bom,
Pessoal, tá aberto aí para a gente falar. Benato, você quer falar mais alguma coisinha antes de algum complementar? Porque assim, eu acabo interrompendo o pensamento aqui, né? É que eu vou mandar esse trecho aristotélico para vocês, tá? Para você ver que quando você não encontra a potência das coisas, você não explora a potencialidade dela. Mas, infelizmente, essa potência está na vocacionalidade que as coisas têm em si, da energia de forma que ela é chamada. Quando você nega isso, acabou. Por exemplo, se você, uma criança te conta um ser imaginário que ele viu, ou um sonho dela de voar, ou uma outra coisa, e você quebra a inocência dela dizendo que ela é mentirosa, por exemplo, você destruiu o camarada, você mata, você assassina o Mozart que tem lá dentro. Provavelmente o Cassinelli vive com os netos e outros. Se você vê, por exemplo, a grande parte que eu estou dizendo do nosso fluxo de quebra de criatividade, outro vem da gente não alimentar o mitológico das crianças, entendeu? Elas têm direito de sonhar e tal. E a gente, com a negação das coisas, ou nas empresas, né? Quantas áreas de inovação morrem nas organizações? Porque no Brasil nós não aprendemos a proteger o erro honesto. É imediatismo. Agora, Benatti, indo nessa linha, né? Qual seria um perfil de uma pessoa que mais apropriada para a inovação, né? E como que deve fazer, qual é o procedimento que a empresa tem que ter para que essa pessoa não perca essa vocação, né? Eu acho, Cassinelli, primeiro ampliar o quadro de referência dessa pessoa que gosta de estudar. Por quê? Porque essa pessoa, quando colocada um objeto, né, você tem que fazer uma boa conexão entre o objeto, o sujeito e o projeto que você tem. Então, por exemplo, se esse sujeito está encontrando um projeto, que vamos imaginar que é encontrar energia renovável, encontrar alternativas, novas fontes ou plástico, seja ou vidro, ou qualquer pesquisa que ele esteja fazendo, é ampliar as áreas de conhecimento, dando uma formação mais multireferente para ele, inclusive para a expansão do pensamento lateral, porque você não tem condições de nuclear uma pessoa, você tem que mudar o que ela sabe para que ela possa mudar alguma coisa. E o objeto prende muito o sujeito, então tem que permitir abstração, criação, né, dessa pessoa. Eu vou dar um exemplo prático. Chamei um dia um senhor chamado Dr. Davi, da Universidade lá da Catalunha, ele é da região da Catalunha, e ele veio falar que ele tinha feito um doutorado, isso foi lá no CTI, Centro de Tecnologia da Informação, lá perto do CEASA, na Unicamp, né? Aí, esse doutor Davi, ele começou a falar que ele tinha estudado e tinha descoberto mais de 1.500 formas de caminhar. E como ele é um espanhol cômico, assim, só que a palestra dele no meio era de 1 hora, e na meia hora tinha um café, né? Porque o pessoal começou a abandonar a sala, né? Porque, tipo, o cara tá aqui, porque ele falava assim, na maneira de caminhar assim, ele rastejava, na maneira de caminhar assim, e tal, e põe as mãos para cima, e ficava num túnel caminhando e tal. E aí o pessoal não voltava depois do café, né? E falaram assim pra gente, pros organizadores, né? E falaram para eles assim, nossa, que palhaçada, trouxe um camarada desse da universidade lá de Buffalo, que junto com Buffalo tinha desenvolvido, que era um dos maiores centros de criatividade. Então, acho que tem que ter essas escolas que desenvolvam criatividade, que desenvolvam o pensamento dialético. Eu acho que o cara que está fazendo, e tem que ter ciência e tecnologia de conhecimento na área de disciplina mesmo, que o cara está investigando, né? Por exemplo, isso eu não tenho dúvida nenhuma, que é debruçar, é muita transpiração mesmo, mas é o perfil da pessoa que tem convicção na aposta que ele faz, um nível de coragem, um nível de persistência. E tem que ter, principalmente, ele tem que ter politicamente capacidade que as pessoas apoiem a ele, né? Mas eu vou voltar lá no professor, vou amarrar duas coisas aí na fala do professor. Aí voltou o professor, não tinha quase ninguém na sala. Daí ele falou assim, bom, acho que eu vou parar de falar assim das relações teóricas, mas vou falar o que nossa universidade fez com essas maneiras de andar. Fomos nós que bolamos os calçados dos homens que pisaram na Lua, fomos nós que, por exemplo, estamos fazendo exercício em gravidade zero para as pessoas andarem na nave e saberem se desenvolver
porque a gente estudou toda a parte de pensamento de caminhar invertido, de 4 patas e sem gravidade. Tudo isso foram os estudos que eles fizeram de engenharia cinética com movimentação. Então, o cara achava que as 1000 maneiras de caminhar do professor Davi era uma palhaçada, entendeu? Aí ele falou assim, sinto muito, mas eu estou incomodando vocês, assim, mas esses foram nossos currículos, NASA, não sei o quê, Apolo 11, Apolo 9, tal exercício para pessoas paraplégicas e tal, que voltaram a andar, exoesqueleto, papapá, para sustentação do cara, tal. Pôs e saiu e abandonou a palestra aqui no Brasil, dentro da universidade, que era um centro de tecnologia de desenvolvimento. Então, não havia perfil para escutar o camarada falar das 1001 maneiras, que ele descobriu que havia 1000 e poucas maneiras de se caminhar. E você vê, então eu acho que é um perfil de ter também na organização um pouco menos de ansiedade por imediatismo, porque a pesquisa exige, e principalmente se a pesquisa for pura, exige longos ciclos. Olha, Thomas Alva Edison fez, pelos registros, você vai lá, né, ou Samuel Morse, por exemplo, milhões de experiências para chegar à luz elétrica, por exemplo. E Samuel Morse, com o telégrafo, se fosse, ele achou homens ricos, ou mesmo o cara da Rolls-Royce achou um cara rico, ele era mecânico bom, achou, não lembro se era o Ross ou o Royce, que eram um dos caras, um era milionário e o outro um mecânico maravilhoso, fez a máquina que até hoje encanta o mundo aí. O Aston Martin também, a Ferrari é um negócio nascido de um cara que tinha artesania da construção das peças, com um cara rico que financiou esse cara. E aí foi chamando competências de pessoas para ir somando as competências e ultrapassando essas relações de competência. Na verdade, o Ford, por exemplo, ele não começou fazendo carro, ele criou o modelo de acelerador, né? Porque ele tinha as carruagens que tinha, como é que chama aquele negócio, o cabresto do cavalo, que você acelera e solta o cavalo, a rédea. Ele criou um volante e um negócio de rédea e, na verdade, foi uma alemã, inclusive uma mulher, a primeira mulher a pilotar um carro. Porque os homens eram cagão, né? E essa engenheira alemã foi lá e montou no carro e saiu andando nas ruas da Alemanha. Então, exige um pouco de ousadia, exige um pouco da pessoa não ter, assim, o receio de ser taxado de louco, né? Provavelmente você, outros que trabalharam na inovação, muitas vezes alguns palhaços, eu me permito usar uma palavra chula, né? Devem ter chamado de sonhador, qualquer outro nome que como se diz, professor pardal, inventor, idiota, qualquer outra coisa. E por todos os grandes gênios enfrentaram essas relações. O paradoxo é esse. Quanto mais disruptivo for o pensamento dele. Pessoal, vocês estão todos quietinhos hoje. A gente só quem vai fazer pergunta? O PSNL já fez. Estão todos quietinhos aí? Eu não vou fazer pergunta. Gostei muito da palestra aí do Benatti. Tá? Em relação à vocação, isso é uma brincadeira, né? Às vezes eu falo para os alunos, a minha vocação, como descobri ser professor, tá? Como o Suassuna falou, realmente eu não cortava lagartixa, então não dava para ser médico, tá? Se eu também fizesse conta, 2 mais 3, não dava 5, tá? E para ser advogado, né, geralmente, quando é não, fala sim, quando é sim, fala não. Aí eu fui ser professor. Mas adoro ser professor, verdade? Né? Adoro. Tá? Eu brinco, mas eu sou engenheiro, né? Tá? Okay, mas adorei a tua palestra. Acho que vou convidar você um dia desses para bater um papo com meus alunos lá, viu? Tá? Vou fazer um convite. Fique à vontade. Tá? Muito bom. Fique à vontade. Não sei Gostei se muito, tá? Você lembra do Suassuna, a maior prazer que ele tinha, sabe que o seu Suassuna não gostava de avião, então ele nunca saiu do país, né? Não sabia? Nunca. É verdade. Ele tinha medo de avião. Ele tinha medo de avião. E a coisa mais fantástica dos objetos que ele achava mais fantástico era o prendedor de roupa. E toda a palestra dele levava para mostrar para as pessoas que genial o cara que inventou aquele prendedor de roupa.
que ele não achou nada tão eficiente até hoje, com toda a tecnologia evoluiu, e ele não achou nada mais magnífico que o prendedor de roupa tradicional, feito com aquela molinha e as coisas, entendeu? Ele falou, tem agora até de plástico, mas é genial, ele falou. Né? É até interessante, já que você falou sua Suno, né? Quer dizer, eu escrevi 3 livros técnicos e 2 realmente não é nada técnico, né? Eu adoro humor, né? Então, tem 2 livros, um publicado, e um que, de vez em quando, eu mando aí um arquivo, né? Que é o glossário do bom humor de A a Z, né? O glossário do bom humor de A a Z, tá? E um deles, eu coloquei um dos capítulos, eu relacionei ao Suassuna, um dos capítulos eu comento sobre ele. Tanto que eu gosto né? Gosto, faleceu, mas tá? Da atividade dele, o jeito que ele contava os causos, né? Tá? É para você ver, por exemplo, uma coisa que poucas pessoas conhecem, né? O Elvis Presley, por exemplo, que foi um cantor que dispensa qualquer apresentação, nunca saiu dos Estados Unidos. Porque o empresário dele, né, saber com quem você anda também, era um camarada ilegal nos Estados Unidos, e se ele saísse com o Elvis para cantar em qualquer lugar do mundo, seria preso pelo FBI americano. Então, o Elvis Presley, puta, um cara genial, fantástico, excelente, tal, nunca saiu dos Estados Unidos, nunca o Elvis Presley saiu fora dos Estados Unidos. Então, tem o paradoxo também de você se unir a pessoas assim que exploram sua vocação. Tem muita gente, né, que tem a sua vocação explorada porque essa pessoa trabalha por uma relação transcendente, por amor ao que faz. Então, provavelmente, um bom médico, um bom professor, às vezes, é mal remunerado, porque ele não precisa de tantas coisas, a não ser, assim, uma motivação intrínseca que ele tem de continuar sendo bom. Pesquisador também. Pesquisador fica lá horas no laboratório, dias, até envelhecer lá, às vezes, procurando uma coisa. Muita gente vê isso como quase um ato divino, né, de consciência sobre a vocação. Legal. Acho que o Edson estava com a mão levantada. Benatti, na verdade, eu entendo essa parte vocacional, mas é difícil da gente compreender no dia a dia, né? Eu sou de família de pedreiro, costureira, vim para a área administrativa, controladoria, entrei na área de negócios, sou apaixonado por isso, e eu começo a ver situações e casos práticos. A gente fala, por exemplo, do Henry Ford, que é um exemplo, mas a gente não pode esquecer do diesel, que não morreu exilado no Canadá porque teve um perdão americano quando estava à beira da morte. A gente não pode esquecer de uma LL, que era uma promessa de sucesso no Brasil, e quando virou rumo se tornou sucesso. Então, essa parte vocacional, quando a gente fala que uma nação tem uma vocação, o Brasil tem uma vocação para agricultura, ou aquele país tem uma vocação para industrial, a gente pega uma LL que tinha vocação de transporte e nunca foi à frente. Aí ela se transformou em rumo e tem um empreendedor, tem uma força política, vamos chamar do que quiser, e se transformou num sucesso até na Bolsa. Então, é difícil a gente entender como você se descobrir como indivíduo, como empresa ou como nação, qual é a sua vocação e o quanto você consegue se desenvolver, né? Eu recordo do meu pai que falava assim, estude que eu não quero que você seja, não tenha a minha profissão. Eu me recordo disso. Então, eu fui descobrir a minha vocação através das minhas aplicações, dos meus estudos. Eu vejo uma LL que talvez tenha sido um sucesso não tão promissor, e quando mudou de dono ou mudou de situação política, econômica no país, se transformou num arrumo que é uma menina dos olhos de ouro do Brasil, né? Está fazendo transporte, ganhando tudo que é licitação, tudo que é linha férrea no Brasil é dela. Então, quando a gente fala de uma nação, às vezes a gente vê por uma necessidade. Eu confundo vocação com uma necessidade. Quando eu falo que o Japão se desenvolveu, é porque não tem onde ir. Se crescer muita gente, cai no mar. Eu vejo isso. Pô, não tem onde ir. E, às vezes, eu vejo o Paraguai, que já foi o maior exportador de café, e não tem nada, né? Então, quando a gente fala nessa situação, não tem o que fazer no Paraguai. O Paraguai, com todo respeito ao país, é a grande São Paulo, tem 11 milhões de habitantes e precisa se reinventar. Essa reinvenção a gente vê na China. Todo mundo às vezes critica a China,
Mas ela reinventou, tem muita gente lá, precisa se reinventar, precisa mandar um pouco de gente para tudo que é lado, precisa comprar, precisa fazer a economia funcionar. Então, às vezes, esse vocacional eu confundo com a necessidade que essa pessoa tem. Porque, às vezes, aquele filho do médico que se formou em médico e está lá na universidade sendo professor, ele também não teve essa necessidade. Então, essa parte vocacional, às vezes, eu confundo com a necessidade de se reenquadrar nesse mercado, entendeu? Você tem razão. Quando a gente fala do determinismo do meio, que assim é chamado, né, as imposições que o meio determina, essa é uma maneira também de ver a visão funcionalista do desenvolvimento. Não tenho recurso, tenho escassez, sou movido por essa equação. Também é uma lógica da relação. Quando a gente fala da vocação, a gente transcende, é uma relação mais permanente, estável, do que uma coisa da transitoriedade ou da situacionalidade de algo, porque vem dentro de uma natureza que está... Esse pensamento que eu falei aristotélico e socrático, ele diz assim, o homem tem que olhar para dentro de si para poder ver o meio. Enquanto o homem olha o meio, por exemplo, como a luta, por exemplo, por território, por posse, e ele não vê esse meio a partir de uma outra visão, né? Ele diz assim, mude a sua maneira de olhar o mundo e muda o mundo que você vive, porque aquele sistema está lá. Então, quando a gente diz assim, as pessoas que um dos primeiros elementos identitários de vocação é o movimento da nação, porque se une através de repertórios, conceitos, heranças, e inclusive da terra, da posse da terra, de um domínio de território, e aquele povo que lá se organiza nas suas potencialidades, se distribuindo geopoliticamente com os recursos que tem lá, vão encontrar vocação. Por exemplo, Miami, nos Estados Unidos, só passou a existir depois do ar-condicionado, com Spring lá, que inventou, mas as pessoas foram lá e habitaram Miami. Hoje é um puta de um lugar, e a turma diz, isso aqui é muito que tá vocacionalmente, tá para ser paradiso, para... o Paraguai, por exemplo, na Guerra do Paraguai, infelizmente, foi dizimada a população masculina do Paraguai, e o Paraguai houve um processo de genocídio, como quase aconteceu com alguns povos, com os armênios, com os judeus e tal. Então, existem circunstâncias extremamente dramáticas na dimensão tirana do homem sobre essas questões. Por exemplo, vamos pegar, hoje a gente está descobrindo as vocações do Afeganistão, do Paquistão, do Cazaquistão, outra para nióbio e para grafeno. Esses minerais hoje passam de valor. Você acha que as guerras hoje, por exemplo, estão em que sentido? E a gente pode ter, por exemplo, um grande problema com a água no mundo e ela ser assim, e a gente que acha que é vocacionalmente um país muito pródigo nesse sentido, se a gente não respeitar essa relação, né, entender como que o rio, as coisas ocorrem dentro do entendimento maior, mapear a matriz hídrica do país, conhecer e tal, a gente não vai conseguir manter a agricultura, e tem paradoxos, né, paradoxos, assim, isso a gente está discutindo aqui, as questões do poder econômico, estamos discutindo a vocação assim como uma coisa em si, né, mas para fazer algo, a vocação não é algo que é em si mesmo uma vocação, é para fazer algo. Se esse músico descobre que é bom músico... Vamos pegar o exemplo do Brasil, né? Todo mundo aqui descendente... O Edson está cortando a tua ligação. Posso aproveitar, então? Edson. Vou pegar só um exemplo do Brasil. A gente fala assim, a colonização do Brasil, né? Cada um tem uma descendência. Alguns aqui são descendentes alemães, holandeses. A gente vai para o Nordeste, tem muito português, holandês. O Sul tem muito alemão, espanhol, italiano, né? Todo mundo que veio para cá, até o Japão, ou fugiu da fome, ou fugiu da guerra. Qual é a nossa vocação? Sem falar da terra. Nós temos uma vocação para a agricultura, porque a gente tem muita água e muita terra. Mas como nação, como indivíduo, né? Todo esse povo que veio fugido de alguma necessidade desse país, né? Eu vejo, eu só tenho descendência italiana, mas eu tenho um lado da família que fugiu da guerra, outro fugiu da fome. E minha avó falava que tinha dois tipos de italiano,
um que mexe a salada com a mão e um que mexe com o talher. Isso é o norte e sul da Itália. Mas é isso, e não é difícil. Se você tem uma descendência espanhola, alemã, todo mundo veio por uma necessidade. Como descobrir a sua vocação diante desse quadro, né? O Portugal, quando veio para o Brasil, limpou presídios. Não trouxe gente que estava disposto a vir explorar uma nova terra ou constituir uma nova nação. Veio porque não tinha outra situação, né? Dentro do conceito utilitarista, extrativista, não existe arte vocacional. Existe um propósito utilitarista e extrativista, que é a mecânica de ocupação, domínio dos impérios, não se dá para explorar a vocação. Os impérios mais longevos conseguiram descobrir vocação, como o romano, o otomano, que prevaleceram muito tempo e cujas heranças de rodovia. Hoje, por exemplo, a arquitetura viária da Europa, quase toda baseada no conhecimento de agrimensura e logística do que viram chamar da polis, das cidades que a Roma construiu uma lógica de transporte, uma lógica de aquedutos e outros. Quer dizer, quando a gente está falando aqui de vocação, estamos falando de uma descoberta que é uma necessidade da gente começar a discutir esse assunto com mais profundidade. Sejam de todos os tempos. Mas a base nossa, eu entendo que o extrativismo, vamos falar assim, a exploração, quando veio para cá, veio X. Mas isso é a nossa cultura, né? Essa é a nossa base. É interessante quando a gente fala dos povos mais antigos, a cultura, mas isso levou muito tempo, né? Ainda o Brasil é um país muito jovem comparado com alguns continentes, com os países europeus, né? Então, quando a gente fala do que aconteceu há 5, 6 séculos, e a gente veio falar do Brasil, a gente discute hoje problemas de corrupção política, a gente tem uma formação não equivocada, mas uma formação nossa. A nossa formação é muito eclética, é muito difundida, e para você se redescobrir com o lado vocacional, como indivíduo, como empresa, como nação, é um trabalho árduo, né? É um trabalho... Você não tem só uma nação aqui, você tem muitas nações, muitas culturas, muitas necessidades, muito continente, né? Então... graças a Deus, né? É verdade. O Rogério está com uma pergunta, e depois do Rogério, mais uma, 2 perguntas, a gente, para mim, está bem já encerrando também. O Edson está no vinho, hein? Caramba, é só eu que não estou aqui, hein, Benatti? Eu aprendi a usar o Rio Grande de Santa Catarina, hein? Oi, gente. Oi, Benatti. Cara, eu achei sensacional, tá? Eu adorei, tá? Eu acho que vocação teria que ser mais aprofundada, tá? Agora, como engenheiro que trabalhou com análise de falha, eu sei que quando ocorre uma falha, geralmente, na grande maioria das vezes, não é só um item que é responsável pela falha, ou uma propriedade, ou o que seja. Eu acho que a gente tem que colar na palavra vocação outras palavras importantes, como estratégia, como educação, né, como cultura, como parte prática, tá? Eu vejo no Brasil, e eu reclamo muito disso, nós formamos muitos engenheiros que saem sem prática nenhuma. Não põe a mão num equipamento, num laboratório para fazer as coisas. Eu acho que isso está atrasando muito o nosso desenvolvimento no Brasil, né? Eu gostaria muito que isso mudasse, e voltando, quando a gente fala em inovação, estratégia e tantas outras coisas que tem que se agregar, eu vejo que no Brasil são muitas discussões isoladas, muitos sítios pequenos discutindo um assunto que deveria estar o país inteiro, né? E como que isso acontece? Através de aumento desse público, ou discussões para levar para o governo federal, levar para o governo estadual, levar para as universidades, né, esses assuntos, para que eles se tornem públicos. É difícil você falar para um cara, falar de vocação, para
para aquele menino que mora no sertão nordestino, que o cara, quando muito, tem um feijão para comer e olhe lá, que o cara tem que andar 20 quilômetros para conseguir arrumar água, né? E isso destrói a capacidade criativa de qualquer ser humano. Hoje eu estava participando na parte da tarde de uma live, eu sei que o tempo já passou demais, né? E tinha uma fala sobre a morte do imaginário nosso, né? Até eu peço desculpas por falar isso, mas é mais como um tom de provocação do que de afirmação. O problema é que quando a gente fala de estudar vocação, remete a um elitismo meio monarco, meio de gente com grana, sabe, para falar desse assunto, porque os pais, por exemplo, essa questão da vocação, a gente vê muito, né? Um dos maiores bailarinos do mundo tem que vencer, às vezes, muito a sua própria família para conseguir dançar lá em Moscou, naquela época difícil, né? Quando se associava o balé como uma vocação feminina, não masculino, né? Um dançarino. E o cozinheiro, os chefes de cozinha que tiveram que romper com a ideia de que o feminino era o domínio das cozinhas. Então, o que acontece na vocação? Muita gente pensa que estudar um pouco ou conversar com isso com as crianças, com o aluno no ensino médio e outro para buscar, né, essa relação. Você pode ver num Senai, nas profissões de ofício, você já vai ver se a pessoa tem, por exemplo, uma boa habilidade com ferramentas para desenhar, para coisas assim. Então, essas vocações são mais algo que a nossa sociedade rejeita até o nome, porque diz, estudo vocacional, que nada, o cara tem que trabalhar, fazer tal coisa, né? A adultização precoce já põe lá no trabalho e deixa lá, não tem nada de ficar querendo fazer hobby, chama o nome que quiser, né? E enquanto, por exemplo, a educação nos Estados Unidos cultua muito, às vezes, essa questão da criança ter outra oportunidade de ter, por exemplo, jogar um futebol, fazer atividades sociais, e conhecer, fazer trabalho voluntários, e que vai ajudando o indivíduo a descobrir sua capacidade doativa, de dar, receber, pedir, recusar, ele aprende a negociar melhor e tal. Então, já estou chamando assim, e corroborando com o que você está falando, né? Esse menino lá do Nordeste é o que mais precisava ter ampliado os seus sonhos, né? E você sufoca esse sonho porque as necessidades e a angústia da sobrevivência levam à sucumbência fisiológica mesmo, ela leva à impossibilidade de imaginar. Se você tem fome, se você não tem as condições básicas de segurança alcançadas, você não tem como fazer, né? Como exercitar. Isso sim, são questões primárias, né? Aí não tem como. Benatti, acho que a gente está terminando aqui. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta. Só o Gilmar. Só complementar um negocinho. Eu diria que o Brasil está no meio. Nós não somos ricos suficientes e inteligentes suficientes para poder ter essa discussão. O país está já discutindo isso. E nós não estamos tão desesperados como um país destruído pós-guerra para poder sair desesperado para tentar sobreviver. Hoje, a grande maioria do brasileiro batalha para o mês passar para sobreviver, mas está sobrevivendo. O dia que a gente tiver naquela condição de falar assim, eu não sei se eu sobrevivo amanhã, aí sim as vocações vão aparecer, porque é uma questão de necessidade de sobrevivência, né? Hoje nós estamos assim meio sonolentos. Ainda a gente está acostumado a pensar que os ciclos de evolução se dão por exaustão ou negação suprema. Esse é um conceito que a gente vai ter um dia que abandonar, porque, na verdade, esse conceito ele é bastante assim, ele faz com que a nossa ideia de felicidade passe por uma necessidade de um grande sofrimento. Isso não é uma realidade assim que levaria a gente a discutir aqui. Olha, eu tinha preparado aqui um negócio imenso para isso, que eu tinha estudado, né? Hoje, por exemplo, se você for, por exemplo, pensar onde estão as maiores decepções, são nas janelas atemporais de transição. Por exemplo, quando o Brasil começou a
se vocês se lembram na formação em administração de empresa e economia, nós fizemos isso há uns 35, 40 anos atrás, 30 e poucos anos, porque os Estados Unidos havia ficado rico, então as escolas emitiam currículos para os administradores de empresa e pessoas especialistas em gestão econômica financeira gerirem ativos, porque tinha que administrar a riqueza americana. A gente não entrou nesse rol. Por exemplo, quando os Estados Unidos começou a achar que o Estado de Direito tinha que ser defendido por advogados, a gente empesteou o país de gente de formação em direito, só que vai defender quem esse direito, entendeu? Se você também forma um monte de engenheiros, né, Caninho, você falou, sem o Arbeit do alemão, a parte do ofício, sem a prática, você forma uma pessoa que não desenvolve convicção dentro da relação, porque ele não exercita o que foi aprendido. E na andragogia, o adulto, ele sente necessidade de aprender, ele fica disponível para o aprendizado, e ele se especializa no que aprendeu. E outro, desemprego friccional, que é chamado, o engenheiro se forma lá e vai vender suco na praia. Então, na verdade, ele vai jogar para baixo do viaduto o cara que só sabe fazer suco. Né? Então, você tem um problema, por exemplo, com a população, que a gente entraria numa discussão mais aqui, mecânica, já pelo avançar da hora, a gente pode até fazer isso um outro dia, né? Em respeito também a todos vocês, mas a gente entra numa discussão complexa. A gente vai te chamar outro dia, viu, Benatti? Daqui a um tempo você volta, né? O Brasil, com a população que tem, enfim, faixa etária, precisaria gerar 3 milhões e meio de empregos por ano, assim, especializado, e você não consegue assimilar a massa que se informa, porque você fez um monte de faculdade e tem possibilidade de um monte de gente ter formação superior, porque a formação superior é interessante, a pessoa não consegue trabalho em tese, mas ela não tem emprego, então o que ela vai fazer? Vai subutilizar conhecimento, vai ficar desanimado, porque fez engenharia e está trabalhando numa empresa. Eu ontem peguei um Uber para num lugar, o camarada é um adido de Estado, trabalhando no Estado durante o dia, pessoa bom repertório e tal, dizendo, eu estou aqui. Falou, mas só que eu sou aposentado do Estado e não consigo parar de trabalhar, mas não é que eu estou precisando financeiramente. O cara tinha um bom carro, tudo mais, e dizendo, o meu pai, eu estudei, senhor, aqui fez tal, eu vi pelo repertório, maneira de falar que o cara era uma pessoa que tinha tido oportunidade mesmo, ele falou, mas sabe o que eu estudei? Porque meu pai falava assim para mim lá no Nordeste, onde eu nasci, vai estudar, meu filho, falam que é bom, eu não sei se é bom, mas vá lá. E deu certo para mim, entendeu? Então, Benatti, muito obrigado. Eu acho obrigado que a vocês pela paciência, desculpa aí, que esse é um assunto aberto, né? Em nome do Gilmar também, aproveitando que o Gilmar está aí, a gente vai ter a 14ª Semana do Plástico, que a gente vai falar muito sobre plástico, economia circular e plástico na saúde. É um evento gratuito que a gente vai estar colocando lá no grupo depois. Legal, legal. Muito obrigado pela oportunidade, Manuel, desculpa. Eu vou mandar o discurso aristotélico para quem tiver saco e paciência, tá? E aí você vai ler, você vai ver como que tinha muita inteligência lá. A verdade é a seguinte, não acredito que a inovação não seja um elemento de cultura. Você me manda que aí eu passo para o pessoal, tá bom? E não acredito que a gente eu não acredito também que a gente só se desenvolva por laço de governança de feedback negativo, teste, matéria.